Catarina, outra dúvida que tem muito. Por exemplo, no Brasil tem muito técnico em enfermagem, né? Então, tem um enfermeiro mesmo e tem o técnico em enfermagem. Eu não sei muito bem, mas eu sempre ouvi dizer que aqui em Portugal não tem técnico em enfermagem. Ou é Não. enfermeiro ou não é. Na verdade, assim, a legislação é diferente, né? A categoria. Lá no Brasil, nós temos três categorias, né? Nós temos auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiro de nível superior. Aqui em Portugal, nós só temos o enfermeiro, e aí a equipe de enfermagem ela é 100% enfermeiro, desde o enfermeiro tá ali, que faz parte da equipe normal, assistencial, que trabalha, tá direto com o paciente, que executa todos os cuidados, ao enfermeiro líder de equipe, ao enfermeiro-chefe, gerente, gestor e assim vai. O que tem aqui é o que eles chamam de auxiliar de saúde, alguma coisa do tipo, que eu nunca sei o nome certinho, que na verdade não tem um curso técnico, como o nosso técnico, porque o técnico do Brasil ele faz 2 anos de tecnólogo, entendeu? É metade da nossa faculdade. E lá ele está apto e autorizado a executar alguns cuidados de enfermagem, que aqui esse auxiliar de saúde, ele não pode. Por exemplo, ele não faz funcionar uma veia, mas auxilia o enfermeiro nos cuidados gerais, cuidados de higiene, alimentação, dá esse suporte. E aqui o enfermeiro ele tem que fazer tudo, ele faz desde os cuidados básicos de higiene até os cuidados mais complexos. E que eu saiba, eu acho que ele não faz nenhum curso técnico. Eu acho que até tem um curso, mas eu não tem como é no Brasil, entendeu? Então aqui realmente não tem técnico. Então a equipe aqui de enfermagem, ela é basicamente todos são enfermeiros de nível superior, né? Como em Portugal não existe bacharelado, por isso que eu também tenho que fazer a equivalência, a gente tem que fazer a equivalência, porque no Brasil a maioria você sai como bacharel, e aqui o grau é licenciado, todos Aqui tem que licenciados. estudar quantos anos para se formar? Aqui o curso de enfermagem são 4 anos. E no Brasil? No Brasil, agora já são 5 anos. Olha aí, no Brasil estuda mais então, né? Mas olha só, mas aí tá aí a grande diferença. Aqui eles estudam integral, Ah, né? sim. No Brasil a gente pode fazer a faculdade de manhã, a gente pode fazer a faculdade de tarde, a gente pode fazer a faculdade de noite. É um perfil um Entendi. pouquinho diferente. Hein, Catarina? E a estrutura da faculdade? Eu nunca entrei numa faculdade aqui. É diferente? É bacana? Porque sempre vê a imagem que a gente tem de faculdade, de colégio, é aquele filme americano que a gente vê, né? Sim, sim. Aqui Olha, é igual? Como é que é é um aqui? pouquinho parecido, sim. Eu achei um pouquinho diferente a estrutura realmente do Brasil. Do Brasil é igual às escolas, né? Eu estudei na Estácio de Sá, no Rio. Entrava numa sala de aula, tinha as cadeiras com mesas e tal. Aqui eles têm uma disposição um pouquinho diferente, né? E normalmente lá a gente fica meio que separado, né? Todo mundo sozinho. Aqui, algumas salas têm mais uma estrutura de um auditório, então com mesas mais bancadas, né? E cadeiras, então as pessoas ficam juntas. E algumas salas também têm as cadeiras e mesas separadas, mas elas também normalmente estão sempre assim, 3, 4 numa fileira, 3, 4 na outra. Né? E aí o pessoal tá muito, muito próximo, muito junto, assim. Mas, de uma maneira geral, é igual, assim, não há muita Entendi. diferença, assim. E o Mas dia que você passava... é um clima diferente, sabe? Aham. Assim, e é muito jovem, o que eu fico chocada, assim, que eu fiquei assustada aqui. Chocada de uma maneira normal, Uhum. nada absurdo. É isso, eles são muito jovens, muito jovens. Eles entram muito novinhos, tipo, com 18 anos na Olha só que faculdade. legal. E isso é, tipo, 98% da população ali da faculdade. Enquanto no Brasil, quando eu falo no Brasil, é sempre a minha realidade do Rio, né? A Uhum. gente tem, isso é muito mais mesclado, né? Você tem pessoas jovens, eu entrei com 19, mas você tem pessoas mais maduras e com mais idade, de 40, 38, porque já trabalham na área, a maioria é técnico, já tem uma rotina, e aí tá ali estudando e fazendo uma faculdade. Hein, Catarina? Ontem rolou uma menina lá no meu grupo do Telegram, falando que ela ouviu aí algum grupo, ou sei lá, ouviu em algum lugar, que aqui tem que falar inglês para poder fazer faculdade, que as aulas são em inglês. Eu falei, mas não faz sentido isso. Então, não é obrigatório. Não sei se outras, né? De repente Mas tem uma questão, sim. Como aqui, eu não sei se as pessoas já ouviram falar no Erasmus. O Erasmus, ele é um programa de intercâmbio que as universidades têm.
e tanto pública e privada, que é quando eles recebem e enviam estudantes de outros países. Então, é vice-versa. E aí, sim, uma vez que tem um estudante dentro da sala de aula que não entende português e não fale português, o professor ele tem o dever, ele é obrigado a falar na língua universal, sendo inglês, né? Ele precisa Caramba! falar francês. Por exemplo, vem um francês para cá fazer o Erasmus, são 6 meses normalmente. E aí ele não tem que falar francês, mas ele tem que dar toda a aula e o conteúdo em inglês. E aí, assim, primeiro semestre justamente eu entrei com algumas disciplinas, era uma turma de primeiro ano, e nessa turma de primeiro ano se tinham 3 alunos portugueses que não dominavam inglês, era muito. Eu lembro de uma menina que era minha xará, a Catarina, ela não falava também, e mais umas 2 pessoas. O restante, eles falam fluentemente, entendem fluentemente inglês. Então, assim, realmente, o professor ele tem que dar aula em inglês. Mas só se tivesse estudante. Por exemplo, nas minhas turmas, algumas disciplinas tinham Erasmus, só que eram espanhóis. E eles entendiam português e conseguiam se comunicar muito bem. Então, o professor não precisava. E aí ele dava aula em português. Ah, mas que louco isso. Vamos supor, por exemplo, se você estivesse numa sala, tivesse um aluno que falasse inglês, não português, e o professor tivesse que falar inglês, como é que você ia fazer se você não fala inglês? Tem que dar um jeito. É estranho isso, né? Mas é porque aqui é uma cultura diferente, né? Aqui é aquilo que a gente fala. O motorista do autocarro, o motorista de ônibus, ele fala pelo menos inglês e mais uma outra língua, porque a educação daqui, a educação básica é diferente, eles já aprendem isso na educação básica, né? O atendente da padaria, quem trabalha no comércio. Eu, quando trabalhei um tempo numa loja de rua, ali na rua Santa Catarina, as meninas falavam fluente inglês, algumas francês e espanhol, pelo menos, assim. E é deles, a maioria. Poucos são os que não pelo menos o inglês não tem essa fluência. E é uma dificuldade que hoje eu não sinto mais. Até porque o tempo que eu fiquei lá, eu me virei. Você eu tava morto, que eu não falo nem hi, nem bye. Mas assim, eu acho necessário, sabe? Aqui se torna meio que obrigatório mesmo, porque no Brasil a gente ainda não tem essa exigência. E aí você vai se sentir mais exigido a isso, dependendo de um cargo que você assuma, num nível corporativo, numa empresa maior, numa multinacional, essas coisas. Mas aqui é geral, até porque depois que veio esse boom muito forte do turismo em Portugal, né? Isso acabou exigindo muito deles. Hein, Catarina, agora uma parte que eu gosto, a comilança. O dia que você fica o dia todo lá na faculdade, tem refeitório lá? Como é que é? Quanto você pagava? Tem. Isso eu acho bem legal, assim. Eu acho que em todas as faculdades eu acredito, mas na Católica eu achei super legal. Tem um refeitório deles, que é como se fosse um restaurante popular, assim. Para quem é do Rio, tipo bandejão do fundão, sabe? Então é mais barato, é uma comida boa, sim, de qualidade. Tem uma variedadezinha lá de salada, normalmente tem umas 3 opções. Sempre tem uma opção vegana ou vegetariana, isso eu acho bem legal. E é bem baratinho, tipo, os pratos custavam em torno de 3,50 €, 4 €, dependendo do prato que você escolhia. Não mais era barato menu. Que normal, né, no restaurante, então. Sim, não era menu, é o prato mesmo. Tanto é que se você quisesse uma fruta, uma sobremesa, sempre era mais, e a bebida também, sendo que eles sempre têm lá água disponibilizada lá para quem quiser. Tinha um outro lado desse restaurante que era tipo um espoleto da vida, sabe? Que eram uns pratos mais assim. Tinha francesinha, cachorro, essas massas de espoleto que faz na hora, e essas saladas frias também, com massa, tipo macarronese, essas coisas que eles fazem. Aí era um pouquinho mais caro, alguma coisa em torno de 5,50 €. Mas também tem um outro restaurante num outro prédio. Esse era um restaurante um pouquinho mais sofisticado. Eu acho que, se não me engano, era 12 €. Mas a gente uma vez foi lá só olhar, nunca comi, então não sei. E tem
numa outra parte, que a Católica é bem grande, sabe? E tem uma outra parte que é um local que eles disponibilizaram para os alunos levarem suas marmitas, então tem várias mesas, tinha uns 4 micro-ondas. Isso é muito comum aqui, né? Eu digo que o português e o povo aqui, ele é marmiteiro de raiz, assim. E você vê no autocarro, no metro, tá todo mundo com a sua bolsinha de marmita, levando para cima e para baixo. Enquanto isso lá no Brasil, agora que tá começando. E antigamente, quem levava marmita achava que era mais pobre, mais ferrado. E daí começou mais por uma questão de hábitos de alimentação, que é uma comidinha mais fitness, mais saudável, passar a levar a sua. Eu passei a levar a minha também para o hospital depois de um tempo. E aqui não, aqui é a maioria. Mesmo a comida sendo barata assim, uma grande parte leva. E aí eles podem esquentar lá. E também tinha um outro restaurante que é uma rede que tem nos shoppings, que eu acho que é uma rede meio natural também, não sei o quê, Natural Go, que tem umas comidinhas mais saudáveis também. Bem salada, praticamente. Acho que é até meio verde, meio esverdeado. Isso. Muita salada. E aí, mas também não é muito caro, não. Aí lá, tipo, o menu era uns 6,50 €. Eu confesso que eu gostava mais da comida desse lugar. Eu cheguei a comer algumas vezes no restaurante da Católica, esse que era mais barato, mas às vezes eu achava a comida muito, muito pesada, mais gordurosa, e aí quando eu comia, eu acabava optando às vezes por comer nesse Natural Go, né? É Go Natural. E aí tinha umas opçõezinhas diferentes, eu fazia uns pratos mais leves, e às vezes eu nem pegava o menu, porque bebida vinha demais, aí eu bebia água, e aí dava isso, sim.